Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Atalhos para quitar as dívidas do seu negócio. Nesse programa, todas as segundas-feiras às 19 horas, temos live, temos um encontro marcado para te mostrar atalhos, coisas que vão facilitar, vão dar agilidade ao seu processo até a quitação das dívidas da sua empresa, ok? Eu sou a Laís Belniak e o tema de hoje é o mindset que vai te tirar das dívidas. Mindset, o que é isso? Tem aqui no nosso título a escrita certinho, tá? Antes da gente começar a falar sobre esse tema, eu quero te dizer que as lives quase sempre acontecem realmente ao vivo na segunda-feira, 19 horas, no programa Atalhos, né? Agora, essa live especificamente, ela está sendo gravada. Então, essa é uma fake live, uma live de mentirinha, que já foi gravada anteriormente, mas dessa maneira eu consigo cumprir com esse compromisso, com esse encontro marcado com vocês, tá? Por conta de um compromisso pessoal, eu não posso estar ao vivo nesse momento, nessa segunda-feira, 19 horas. Porém, meu encontro com vocês é inadiável. Então, é exatamente por isso que eu adianto o conteúdo e já deixo é, gravado aqui para vocês, tá? Assista até o final, porque o conteúdo é tão bom quanto se fosse ao vivo. Porém, ele está sendo gravado, nesse caso, especificamente, esporadicamente, ok? Então, bora! O que é mindset? Mindset, que se escreve dessa maneira que está aqui no título, tanto do Instagram quanto no título do YouTube, mindset significa mentalidade, significa configuração da mente. Configuração da mente. Eu gosto sempre de fazer uma analogia com o computador. O computador, para que ele funcione da maneira que a gente conhece, ele precisa ter uma configuração, uma programação para que ele funcione, né? E essa programação faz com que, por exemplo, se eu apertar no botão 5, ele aparece a escrita ali, o número 5 na tela, concorda? Então, isso é uma programação. Foi dado um condicionamento ali, foi ensinado essa máquina que ela precisa agir daquela forma, e sempre que tem aquele comando, ela age daquela forma, tá? E assim como o computador tem uma configuração, a nossa mente também tem uma configuração. Os nossos comportamentos são determinados pela maneira de pensar. Então, tudo que a gente faz é graças a uma programação anterior, uma programação mental. Nossas ações são baseadas aí nessas programações mentais. Então, tudo que você viu, ouviu e sentiu gerou crenças, coisas que você acredita, tá? E essas crenças, essas coisas aí nas quais você acredita, te fazem agir da forma que você age hoje. Isso é uma programação mental. Quem nunca ouviu quando era criança aí? Dinheiro não dá em árvore. Você precisa trabalhar muito, suar a camisa para conseguir ter dinheiro. Fulano ficou rico só porque deve ter roubado alguém, deve ter feito algo de errado. Quem nunca ouviu isso? Caixão não tem gaveta e tantas outras coisas que a gente ouve aí, principalmente desde criança. Essas coisas são jogadas para nós desde a infância e na fase adulta a gente continua agindo conforme essa programação que a gente recebeu. E os nossos pais responsáveis, eles falam isso porque eles acreditam nisso e porque foi colocado essas crenças, essas formas de pensar aí para eles também na infância deles. Então eles simplesmente repetem, não é por maldade. A maioria da nossa programação mental é gerada inclusive na infância. A criança é uma esponja, tudo que ela ouve, ela absorve. E nós, na fase adulta,
agimos conforme essas coisas que nos foram ensinadas lá na infância. E mesmo que pareça uma coisa simples, por exemplo, esses dizeres aí em relação ao dinheiro, isso prejudica e muito a sua forma de agir. Prejudica ou beneficia, no caso de crenças positivas instaladas na infância, que é mais difícil de acontecer, né? Mas se hoje você está em uma situação de endividamento, entenda, isso foi programado desde a sua infância para você agir dessa forma. Para a gente, muitas vezes, achar que ter dinheiro é errado. Para a gente, muitas vezes, não dá importância devida para o dinheiro. E a gente vai agindo conforme essas crenças aí, essa programação, tá? Então, a maioria dessas crenças são instaladas já na infância. Vai anotando, porque para que você consiga consolidar realmente esse conhecimento. E agora vamos pensar. Se você tem uma programação que faz você agir de determinada forma e você quer outros resultados, você quer ter outra forma de agir para gerar resultados melhores. No caso, eu não quero mais ter dívidas, eu quero ter uma empresa lucrativa. Isso é o resultado. O resultado é causado pela ação, concorda? Antes do resultado vem a ação. Só que antes da ação vem a crença, vem o mindset, a mentalidade, a programação mental. Então, é uma cadeia de acontecimentos que existe aí. E se a gente quer mexer aqui no resultado final, nada melhor que mexer aqui no início, que é a nossa programação. Concorda? Se eu quero programar o meu computador para que ao invés de quando eu apertar a tecla 5, apareça, sei lá, um símbolo aleatório na minha tela, eu posso. Eu, mais especificamente, não sei como faz isso, mas isso é possível, né? Ao invés de aparecer desenhado o número 5, pode aparecer qualquer outro símbolo, uma barra, por exemplo. Graças a uma programação. E é isso que a gente vai ver aqui, como reprogramar esse mindset, essa forma de pensar sobre as suas dívidas, principalmente, para que você consiga quitar as suas dívidas e ter uma empresa mais lucrativa. É mexer na primeira variável ali, que é a questão da programação. Mexendo nessa programação, você vai ter ações diferentes e essas ações diferentes vão desencadear resultados diferentes, tá? Então é importante, essa é a grande importância de você entender sobre esse tema, sobre o mindset. Mindset é um termo em inglês, mas o que você precisa entender é a forma como eu penso, a minha mentalidade. Isso é mindset. Então, antes de te falar, te mostrar como é que você consegue reprogramar isso, eu quero que você clique aqui no canal em se inscrever, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe o seu curtir nesse vídeo, porque toda segunda-feira às 19 horas e toda quarta-feira às 9 da manhã eu tô aqui entregando conteúdo da mais alta qualidade para você que quer quitar as dívidas da sua empresa e gratuitamente, sem cobrar nada. Então, se você tem dívidas na sua empresa, é participação obrigatória aqui. Se você se inscrever e deixar o like, o YouTube vai te entregar mais vezes esse conteúdo aí, tá? Você vai garantir que você não vai perder nada. E o like ajuda também o YouTube entender que esse conteúdo é bom e aí ele divulga para outros empreendedores. Então não é só sobre você, é sobre como você consegue ajudar esse conteúdo a chegar a outros empreendedores, tá? Então se inscreva aí, já deixa o like. Me segue no Instagram também, Laís Belniak. Se você está no Instagram também, deixa a curtida aí. Ok? Como que esse mindset, essa mentalidade aí, te prejudica? Vamos pensar. Mindset errado, eu costumo chamar de mentalidade pequena. Eu costumo chamar de uma pessoa que não pensa grande. Então, se ela não pensa grande, automaticamente ela pensa pequeno. Como é que ela prejudica a sua vida? Ter essa mentalidade pequena aí é acreditar
que não é possível conquistar grandes coisas na vida. Acreditar que você nunca vai conseguir ter uma casa legal, que você nunca vai conseguir pagar uma boa escola para os seus filhos, que você nunca vai conseguir ter um carro legal, que você nunca vai conseguir quitar as dívidas da sua empresa. Isso é ter uma mentalidade pequena. E muitas vezes, eu te falo por experiência, por vivência. Eu trabalho com consultoria empresarial, então eu conheço de perto a realidade dos empreendedores. E eu te digo, muitas vezes o empreendedor quita uma dívida e já imediatamente consegue outra dívida. Por quê? Por causa dessa mentalidade. Por causa que ele acredita que ele precisa estar ali, que ele merece estar ali. Inconsciente, tá, gente? Isso não é uma coisa consciente. É uma coisa da mentalidade, programação que a gente recebeu lá na infância que a gente nem sabe. Ele acredita que ele deve estar ali, que ele não merece uma coisa melhor e aquele é o lugar dele. Então, inconscientemente, o inconsciente trabalha para que ele consiga outra dívida. Então pensa, o que essa mentalidade pequena não causa? E eu tenho certeza que você já viu pessoas, pelo menos histórias, na televisão, certeza que você já viu. Histórias aí de pessoas que ganharam dinheiro na Mega Sena, por exemplo, ganharam muito dinheiro. E em poucos anos elas ficaram pobres novamente, por causa da mentalidade. Por causa da maneira que elas acreditam que deve ser. E assim como você deve conhecer histórias de pessoas que faliram, empresários, outros tipos aí de carreiras, onde a pessoa faliu, perdeu tudo em pouco tempo, às vezes até menos de ano, a pessoa reconstruiu tudo do zero, mesmo perdendo tudo. Isso é possível graças ao mindset dessas pessoas, à programação mental dessas pessoas. A partir do momento que você tem uma mentalidade voltada para a abundância, voltada para tudo que você merece ter, você conquista aquilo. O seu inconsciente, inclusive, trabalha para você conquistar aquilo. Agora, a partir do momento que você tem uma mentalidade pequena, uma mentalidade que fala que você merece, que você precisa estar endividado, mesmo que você pague, quite alguma dívida, você vai conseguir outra. Você vai tentar inconscientemente trabalhar ali para se manter nesse mesmo patamar, por falta desse mindset aqui, tá? Então, esse mindset, essa mentalidade pequena, é achar que sonhos grandes demais são impossíveis. É impossível conquistar essa casa grande. É impossível colocar meu filho para estudar aqui, nessa escola. Você passa na frente da escola e você fala: caramba, isso aqui não é para mim. Não é para mim já é uma crença, uma programação mental. Então, às vezes até duvidar que você vai conseguir sair das dívidas. Isso é ter uma mentalidade pequena. E entenda, tudo no mundo é criado duas vezes. Tudo. A primeira vez que aquela coisa é criada no mundo, ela é criada na sua cabeça. E depois ela é criada no mundo real. Pensa, vamos filosofar agora. Antes da lâmpada existir, a lâmpada, pegando uma coisa que todo mundo consegue entender. Antes da lâmpada existir, ela precisou existir na cabeça de alguém. No caso do Thomas Edison. Mas antes disso, antes desse inventor criar a lâmpada, ninguém nem imaginava que isso era possível. Ninguém nem acreditava que um dia as pessoas poderiam, à noite, né, enxergar tudo ali sem problema nenhum, sem ficar andando com lampião. As pessoas nem conseguiriam acreditar. É aquela coisa, se tivesse falado antes para as pessoas da época que isso iria acontecer, elas iriam chamar de louco, né? Você é louco, nunca que isso vai ser possível. Tá aí, hoje em dia é a coisa mais comum do mundo. Então, tudo no mundo é criado duas vezes. Anota isso para que você
não esqueça e depois consiga revisar também. Vou dar o exemplo do Thomas Edison, que inventou a lâmpada aqui pra gente, tá? Vou dar esse exemplo e vai fazer sentido. Me acompanha até o final porque vai fazer sentido. O Thomas Edison, essa é uma história do livro Pense em Riqueza. Esse é o livro. Inclusive, acho que tá desse lado aqui, Napoleão Hill, tá? Essa é uma história desse livro, eu recomendo a leitura, inclusive. O Thomas Edison é quem inventou a lâmpada, né? E aí existia um cidadão lá que chamava Edwin Barnes. Até coloquei na minha colinha aqui para eu não esquecer. Edwin Barnes. E ele queria ser sócio do Thomas Edison. Ele queria porque queria ser sócio do Thomas Edison. E aquilo era o maior sonho dele, era um objetivo intrínseco a ele. Era uma coisa que ele acreditava que já aconteceu praticamente. Só que ele não tinha nem dinheiro para pagar o trem para ir até o escritório do Thomas Edison na época. Na época só tinha trem, né? Então ele não tinha nem dinheiro para pagar essa passagem de trem aí. Só que o desejo dele era realmente um desejo ardente, que é assim que o livro chama, o desejo ardente. Esse desejo ardente era maior do que qualquer dificuldade. E era um desejo muito forte, e aí, por causa disso, por causa desse desejo ardente, por causa dessa crença de que ele vai conseguir isso de qualquer maneira, ele conseguiu embarcar num trem de carga como carga desconhecida para ir falar com o Thomas Edison. Então ele chegou lá no escritório do Thomas Edison e aí ele se anunciou como o homem que veio fazer negócios com o inventor. Era uma pessoa ali que não tinha onde cair morta, assim, basicamente, tá? E aí ele chegou lá pro Thomas Edison e se anunciou como o homem que veio fazer negócios com o inventor. Ele queria ser sócio do Thomas Edison e tudo mais, conseguiu falar com ele e o Thomas Edison aceitou ser sócio dele. Imagina, ser sócio do Thomas Edison, do cara mais badalado daquele momento. E aí depois, anos depois de que a sociedade triunfou, né, foi muito bem, aí o Thomas Edison declarou que o mais importante do que o que ele falou, do que as palavras que ele falou naquele momento, foi o verdadeiro desejo que ele tinha estampado no rosto. O desejo ardente dele. Então, não importou tanto o que ele disse, ele falou que veio para fazer negócios com o inventor. Mas para o Thomas Edison aceitar essa sociedade, não foi tão importante ele falar isso. Foi mais importante o desejo ardente dele. Imagina, essa história aí é só para ilustrar para você o poder que tem o mindset, a mentalidade, tá? Então, se o Edwin Barnes não tivesse esse desejo forte e ardente, ele iria parar lá na dificuldade de não conseguir pagar a passagem, que é o que os vitimistas fazem, as pessoas que se colocam como coitadinhas. Eles fazem, coitadinho de mim, eu não tenho dinheiro para pagar a passagem do trem. E aí ele para já nesse primeiro obstáculo. Está entendendo a diferença da forma como você pensa e do que acontece diante da forma como você pensa? Então essa mentalidade aí é uma importância assim absurda. Não negligencia isso de jeito nenhum. Presta atenção que agora você vai começar a entender melhor o que é que você precisa desenvolver. Ok, Laís, eu entendi que essa mentalidade é importante. Mentalidade de sucesso, mentalidade de grandeza, de abundância. Como que eu desenvolvo isso? Vamos lá. Dentro de um cenário de uma empresa com dívidas, o que você precisa pensar sempre? Você, empreendedor que tem dívidas, você precisa pensar, primeira coisa, vai anotando. Isso que eu estou passando é temporário. Essa situação de endividamento é temporária. Ela não pertence a mim. Anota, isso é temporário. Outra coisa que você vai precisar
sempre ter muito claro para você: eu vou pagar todo mundo. Eu ensino às pessoas aqui uma metodologia muito inovadora para quitar as dívidas. Só que eu não ensino você a dar calota em ninguém. Você vai pagar todo mundo um por um dos seus credores, ou seja, as pessoas e as empresas que emprestaram dinheiro para você ali, tá? Para sua empresa. Então entenda, você precisa crer, você precisa ter essa mentalidade de que sim, você vai pagar todo mundo, aconteça o que acontecer. Todo mundo vai ser pago. Terceira coisa que você precisa mentalizar aí e entender. Depois que toda essa situação de endividamento terminar, eu, como pessoa, como ser humano, vou me tornar melhor. Isso é uma crença de sucesso, concorda? Você já está nessa frase. Vamos pensar. Depois que o meu endividamento terminar, eu vou ser um ser humano melhor. E ao longo desse processo também você vai ser um ser humano melhor. Vamos pensar. Nessa frase, automaticamente eu já estou dizendo que o endividamento vai acabar. Automaticamente eu já estou comunicando para o externo que isso vai acabar. E quando acabar, eu vou me tornar uma pessoa muito melhor. Em questão de conhecimento, em questão de força, de garra, você vai se tornar uma pessoa muito melhor. E pensa a quantidade de conhecimento que você vai ter adquirido, de experiência que você vai ter adquirido ao longo dessa jornada. Ah, é uma experiência fácil, Laís? Você está falando isso porque você não está na minha pele. Não é uma experiência fácil. Eu sei que é difícil passar por isso. Como eu falei, eu trabalho com consultoria empresarial e eu vejo as situações de empresários de perto. Eu converso com os empresários quando eles estão no maior desespero. Então eu sei o que você está passando. Eu sei que alguns até já devem ter saído desse conteúdo nesse momento. Ah, ela está falando de mentalidade, eu preciso fazer negociação agora, não paro de receber ligação. Mas se você está aqui comigo, você já está um passo à frente para quitar as dívidas do seu negócio. Porque você vai fazer o que os outros não fazem. E é por isso que os outros ficam patinando, patinando e não saem do lugar. Porque eles até, às vezes o externo, eles têm condições ali para quitar essas dívidas. Só que por causa dessa programação mental de insucesso, eles acabam voltando a ter dívidas. E aí por isso que eles ficam procrastinando a resolução disso. E às vezes não é nem procrastinando a resolução, é quitar uma dívida e fazer outra. Simples assim. Ou às vezes a pessoa teria as condições para ter quitado antes, mas aí resolveu dar um jeito no dinheiro, no sentido de gastar, utilizar de uma forma incorreta, e aí continua endividado. Bola de neve aumentando ainda mais. Tudo por causa dessa mentalidade errada aí. Porque a programação dela vai fazê-la agir daquela forma sempre, aconteça o que acontecer. O banco ofereceu uma negociação muito boa para ela, para essa pessoa hipotética que a gente está falando. Mas a mentalidade, a programação vai fazer com que ou ela recuse ou com que ela não tenha como aceitar aquela proposta naquele momento, e só poderia ser naquele momento, ou então que ela aceite, quite as dívidas e construa outras, tá? E aí você deve estar pensando, né? Nossa, vai ser uma experiência, mas vai ser uma experiência muito dolorosa. Sim, vai ser uma experiência muito dolorosa. E se você conseguir aprender a lição que essa experiência te trouxe, você nunca mais vai precisar passar por isso. Pare de se colocar como vítima. Ao mesmo tempo que você acha que você está muito mal, tem outras pessoas que às vezes não tem nenhum membro, não tem braço, não tem perna. Então, às vezes a gente acaba se colocando como vítima em uma situação como essa. Não estou desmerecendo, tá? Eu sei que é uma situação muito difícil, mas eu quero te falar, haja como protagonista. Enquanto você acha que está ruim a sua situação, tem outras pessoas
que estão muito piores e estão pensando sempre em como resolver a situação e não choramingando, chorando leite derramado e se colocando como coitadinho. Não, é protagonismo, é fazer acontecer. Eu estou aqui, ok. Agora anota. Não é como eu saio daqui. Eu estou no endividamento. Não é como eu saio do endividamento que você precisa perguntar. E sim, quem é que vai me mostrar o caminho para sair do endividamento? É isso que você precisa se perguntar sempre. Não é como, mas é quem. Esse quem vai me ajudar é que vai te mostrar o caminho. É o quem, é o mentor, é uma pessoa que já passou por aquilo, que conhece muito bem a sua realidade, que vai conseguir te ajudar. Porque entenda, você chegou até aqui com os conhecimentos que você tem e para sair você precisa aprender coisas novas. Aprender a sair da lama, no caso, né? Pensando em um carro patinando ali, patinando, ele não consegue sair. Ele precisa de alguma força externa para puxar, ou ele precisa mudar o jeito que ele está tentando sair, virar o volante, enfim. Mas se ele continuar fazendo o mesmo, ele não vai conseguir sair. E o quem vai mostrar como fazer. É como alguém que já passou pelas dificuldades, te estendendo a mão e te falando: olha, eu te mostro, eu sei o caminho, eu sei por onde pode e por onde não pode ir. Então, vem por aqui, te estendendo a mão. Então, sempre pensa, quem é que consegue te ajudar a realmente sair dessa, entre aspas, lama, que é o endividamento? Quem é que pode te ajudar? Esse é o mindset vencedor. Você anotou as coisas que eu falei? Vou repetir aqui. Primeira coisa, essa situação é temporária, o endividamento é temporário. Segunda coisa, eu vou sim pagar todo mundo. Terceira coisa, depois que tudo isso terminar, eu vou me tornar uma pessoa muito melhor, um ser humano muito melhor e mais capaz para ter uma empresa lucrativa. Quarta coisa, atitudes protagonistas. Não adianta você ficar choramingando, se fazendo de coitadinho. Você precisa partir para a ação e fazer acontecer. Como é que eu consigo resolver essa situação? A situação já está acontecendo. Como é que eu saio dela? E a quinta coisa é quem é que vai me mostrar o caminho para sair daqui, tá? Então, esse é o mindset vencedor, a mentalidade vencedora. E aí, para encerrar essa questão da mentalidade que você precisa desenvolver, começar a trocar essas crenças, essas programações negativas. Último ponto aqui que eu quero falar com vocês é: desenvolvam um objetivo grande e ousado. Um propósito, uma coisa pela qual você vai ser movido. Porque eu sei que hoje, depois de assistir essa live, muito provavelmente você vai sair motivado, você vai querer, vai ter uma injeção de ânimo, vai querer fazer acontecer. Só que talvez daqui uma semana, talvez daqui 3 dias, essa animação vai sendo tomada pelas ligações, essa animação vai sendo tomada por todas as coisas que vão acontecendo, protestos das dívidas em cartório, enfim, tudo isso vai acontecendo e essa animação vai se perdendo. Mas para que você mantenha esse mindset, essa mentalidade vencedor, você precisa ter esse objetivo maior. Essa coisa que vai te motivar ali nesses dias mais difíceis. Esse objetivo grande e ousado, eu recomendo que você desenvolva um objetivo para alcançar daqui 10 anos. Daqui 10 anos. O que é que você consegue conquistar daqui 10 anos? Pensa 10 anos para trás.
O quanto que já mudou a sua vida? A minha mudou assim de um jeito que eu nem imaginava que mudaria tanto assim. Pensa os 10 anos anteriores, o quanto que mudou. Então, os próximos 10 anos podem, e se você fazer acontecer, vão mudar muito também, para melhor. Se você conseguir planejar essa mudança para melhor aí e para conquistar esse objetivo grande e ousado, tá? Então, o que que seria isso? Pensa o que que você deseja. Qual é o bem, seja ele material, seja ele imaterial, não importa, que você quer muito conquistar, só que ali inconscientemente você ficava falando para si mesmo que isso não é para você, que isso não é possível. Qual que é isso? O que que é isso para você? Para mim, eu vou compartilhar para você, com vocês. Para mim, esse objetivo grande e ousado é o primeiro milhão até 2027. Eu sei que vai ter gente que vai afastar a cadeira, né? Caramba! Pois é, mas isso é uma coisa que eu sei que é possível e que eu construo todos os dias. E que sempre nos dias mais difíceis eu lembro desse objetivo. Primeiro milhão até 2027. Ah, Laís, mas o dinheiro não vai mudar. O que importa são as pessoas, o que importa são as famílias. Pois é, só que é uma coisa que é importante para mim. Talvez seja uma coisa que não seja tão importante para você. Talvez seja importante ter uma casa, a casa dos sonhos, o carro dos sonhos. Não tem problema. Talvez seja importante para você ter 3 filhos. Não tem problema. Talvez o importante para você é poder colocar os seus filhos numa escola boa, na escola que você quiser, na melhor escola da cidade. Enfim, desenvolva esse objetivo grande e ousado aí, tá? Para que daqui 10 anos. Mas precisa ser uma coisa que faça realmente sentido para você, para sua realidade. E sempre que vir aqueles pensamentos, aquelas crenças, diabinhos, entre aspas, né, falando no seu ouvido, ah, mas isso não é possível, você vai falar: se alguém nesse mundo conseguiu, eu também consigo. Se alguém nesse mundo conseguiu, eu consigo. Eu vou me desenvolver, eu vou atrás das pessoas que podem me ajudar a conseguir isso e eu vou fazer o que for necessário para conseguir isso. Isso é meu. Outra coisa, para que você consiga ter objetivos, alcançar ali coisas grandiosas na sua vida, nada melhor do que você agir como se aquilo já fosse seu. Isso pode parecer um pouco de papo de coach, tá, gente? Eu não quero entrar nesse termo mais coach aí, mas eu falo porque isso faz muita diferença. Para mim fez muita diferença quando eu virei essa chave. Quando eu mudei esse mindset, essa mentalidade. Eu comecei a agir diferente e os resultados começaram a ser diferentes também. Vamos lá. A melhor maneira de conseguir algo é agir como se você já tivesse aquilo. Quantas vezes uma pessoa fala, tem um carro ali, às vezes o carro não é tão bom, carro popular, comprou usado já, e aí ela fala, ah não, mas se eu tiver um carro de 200 mil reais, aí sim eu vou cuidar desse carro. Porque esse carro popular aqui eu comprei usado. Então não tem problema se ele ficar com os bancos sujos. Não tem problema se esse carro ficar sujo. Quando eu tiver esse carro melhor, aí sim eu vou cuidar muito bem desse carro, vou lustrar, enfim, vou cuidar da higiene, mas aí sim eu vou cuidar. Meu amigo, deixa eu te contar. Se você age dessa maneira, muito dificilmente você vai conseguir o carro de 200 mil, porque você não está agindo como um merecedor daquilo. Então sempre haja como se você já tivesse algo. Algo não. Sempre haja como se você já tivesse aquela coisa que você tanto deseja.
Ok, o meu carro é popular e o meu carro eu comprei ele usado, já tá bem batido, mas ele vai permanecer limpo sempre. Porque é assim que eu cuidaria do meu carro se ele custasse 200 mil ou 1 milhão ou o que seja, fosse uma Ferrari. É assim que eu cuidaria do meu carro se ele fosse dessa maneira. A partir desse momento, a sua mentalidade, o externo já vai entendendo e o inconsciente acaba te fazendo conquistar aquilo. Então, a minha empresa tem dívidas e por isso que eu não faço o meu controle financeiro. Mas quando a minha empresa der lucro, aí sim eu vou cuidar do dinheiro, aí sim eu vou começar a investir o dinheiro. Meu amigo, dificilmente você vai conseguir. Você precisa agir como se aquilo já estivesse acontecendo, tá? Então, eu quero ter uma empresa lucrativa. Eu quero ter 5 funcionários. Haja como se você já tivesse uma empresa lucrativa. Haja como se você já tivesse 5 funcionários. Eu vou te contar. Eu e o Lucas temos 2 empresas, né? E a gente até o momento não tem funcionário fixo, CLT. A gente contrata alguns freelancers, que são pessoas temporárias ali, contrato PJ, quando necessário, né? Então, assim que a gente administra as nossas empresas até o momento. Mas isso, com toda certeza, vai mudar. E como que a gente age? A gente age como se tivesse funcionário. A gente registra tudo em CRM, que é uma plataforma onde registra os acontecimentos ali com cada cliente. A gente tem horário, a gente faz reuniões entre nós, assim como se tivesse funcionários. Então, é uma coisa que eu falo para você e eu vivo também. Eu falo que isso faz toda a diferença. Tanto para os seus resultados, quanto para que você de fato atinja aquilo que você tanto quer. Haja como se aquilo já estivesse acontecendo. Tá bom? Então, essa é a mentalidade que você precisa desenvolver aí. Espero que você tenha anotado. E se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, já deixa aqui nos comentários. Ou então, se você quiser ver eu falando sobre outro assunto, tiver alguma dúvida sobre outro assunto, deixa aqui nos comentários também. E eu vou adorar te ajudar, tá bom? Então, fico por aqui. Um grande abraço e até mais.